desse movimento periódico, nós temos uma modelagem matemática que é bem interessante do ponto de vista das leis de Newton, tanto da segunda quanto da terceira lei de Newton, e nós precisamos, então, ter controle dessa modelagem. O importante, basicamente, é esse seria o objetivo de se estudar movimento periódico. Eu vou citar aqui algumas aplicações práticas na engenharia que eu conheço, e vocês também vão encontrar ao longo da jornada acadêmica de vocês, e também, lógico, né, da jornada profissional de vocês enquanto engenheiros, várias situações que vocês vão deparar com o movimento periódico. Uma ponte, um cabo de energia, uma linha de transmissão, um prédio, uma estrutura, né, de motores, uma base de motores. Você tem o próprio aparelho de ar-condicionado, que está mais presente na nossa vida, o próprio veículo que nós utilizamos diariamente, é uma situação onde eu posso perceber a presença do movimento periódico. A partir do momento que eu preciso, por exemplo, preciso fazer um alinhamento e um balanceamento do meu veículo. Por que eu faço o balanceamento? O que é esse balanceamento? É, na verdade, controlar a vibração das rodas devido ao desgaste regular dos pneus. Ou também pode acontecer o fato de uma roda ou outra estar empenada. E aí, quando você começa a rodar com o veículo, ele entra em ressonância e essa vibração começa a atrapalhar a dirigibilidade do veículo. O volante começa a tremer. Vocês já devem ter percebido que quando você está dirigindo o veículo, isso ocorre em determinadas velocidades, que é aquela velocidade que a roda entra, então, em ressonância em função do desgaste dos pneus ou, às vezes, né, do próprio empenamento da roda. O ar-condicionado também, quando você vai instalar um ar-condicionado na sua residência, você deve colocar ali, abaixo do ar-condicionado, alguns amortecedores de vibração. São pequenas bolachas de borracha, são, né, pequenas arruelas de borracha que você apoia, então, o aparelho em cima daquelas borrachas para reduzir a vibração do motor. E essa vibração não ser, então, percebida por quem está ali dentro da residência ou dentro daquele ambiente. Linhas de transmissão. Existe um modelo matemático bem interessante. Inclusive, eu comecei um doutorado em Brasília, e assim que eu passei no concurso público aqui, eu vim para cá, eu acabei abandonando o doutorado, depois eu concluí o doutorado por aqui. Mas a minha primeira fase lá no doutorado em Brasília era fazer um sistema de controle de vibração em linhas de transmissão. Então, imagine que você tem aqui o poste A e o poste B. Você tem um cabo de energia atrelado, né, preso, fixado nesses dois postes. Pessoal, o vento, chuvas, etc., animais, vão, né, afetar o equilíbrio dessa linha de transmissão, dessa LT. O mais comum é o vento. O vento, né, do escoamento do ar ser um escoamento turbulento, pela baixa viscosidade do ar, esse escoamento ele ocorre causando pequenos redemoinhos, nós chamamos de vórtex, como se eu tivesse uma série de redemoinhos passando ao longo desse cabo, na mesma direção desse cabo. Isso aqui é o movimento do vento, tá? Ou pode ser perpendicular ao cabo. Então, esses vórtex, eles vão causar uma vibração nessa linha de transmissão. E você precisa controlar essa vibração. O excesso dessa vibração pode atrapalhar a questão do afixamento dos cabos, pode vir a romper essa estrutura e você, então, ter uma manutenção, talvez antes do período desejado, causando aí ônus à empresa de distribuição de energia, de transmissão de energia. E isso pode também atrapalhar o processo de transmissão de energia de um
poste para outro, né? Quando você afixa aqui os cabos, a energia ela vem por aqui dos isoladores e passa e segue seu caminho. Isso pode também afetar o sinal elétrico que está sendo transmitido aqui. Então, é colocado nesses cabos alguns amortecedores. Esses amortecedores, eles parecem halteres de academia. São chamados de stock bridge. É uma pecinha de metal. Aqui é uma mola, nessa base que fixa no cabo, uma mola, como se fosse isso aqui, ó. Aqui está o cabo, você então fixa um halter muito parecido com um halter de academia. Essa pecinha, ela tem duas massas com maior peso nas extremidades e aqui você tem uma mola. E aí, quando esse cabo vira a vibrar, essa mola, atrelada a essas duas massas, vai então amortecer essa vibração do cabo. Esses stock bridges, eles são muito comuns nas linhas de transmissão e o meu estudo preliminar, depois foi concluído por um colega, era fazer com que essa mola fosse uma mola inteligente. O que seria uma mola inteligente? Quanto maior a vibração da estrutura, maior a capacidade de absorção dessa vibração. Isso aqui é uma vibração forçada, né? Um movimento forçado. Esse movimento não é harmônico. Então, você precisa controlar essa vibração de alguma forma. Esse era o meu primeiro projeto de doutorado que eu não concluí. E aí passei para um colega e ele concluiu. E além de outros exemplos de vibração que nós temos no nosso próprio corpo humano, estruturas civis como edifícios, pontes, você precisa fazer o controle dessa vibração. Então, essa primeira aula nossa é mostrar essa modelagem e os elementos que estão presentes nessas oscilações. Primeiramente, classificar essas oscilações, o que é uma oscilação harmônica simples, o que é uma oscilação amortecida, o que é uma oscilação forçada, quais os elementos que compõem essas oscilações. Então, os tópicos que nós abordamos nessa aula, e que estão também abordados no SEER e no Halliday, no capítulo, se eu não estiver enganado, é o capítulo 13 do SEERS, são movimentos oscilatórios periódicos, movimentos harmônicos simples, o sistema massa-mola, que é o nosso modelo matemático estabelecido, a representação matemática desse modelo, a representação gráfica, definição de frequência e período, são dois tópicos importantes dentro da disciplina nesse enfoque. Quais as equações que representam a energia, o pêndulo simples, que é um exemplo bem fixo de movimento harmônico, e depois a gente comenta um pouco sobre as oscilações amortecidas e oscilações forçadas. Aqui já entra mais específico na área da engenharia. Então, vocês aí da engenharia civil, vocês devem estudar um pouco sobre isso. Lá na disciplina de resistência dos materiais, talvez em C4 tenha alguns exemplos de equações diferenciais que precisam ser resolvidas, que representam oscilações amortecidas ou oscilações forçadas. Tá? Então, essa aí é nosso roteiro da aula de hoje. Aqui são exemplos de movimentos oscilatórios, harmônicos e não harmônicos. No caso aqui, todos são harmônicos. A diferença de um movimento harmônico para um não harmônico é que o movimento harmônico ele vai ter sempre o mesmo período, sempre o mesmo tempo para que uma oscilação ocorra. Então, se você pegasse uma massa como essa, vibrando, você poderia posicionar o meio está mais ou menos aqui, ó. Tá? Esse é o meio da minha oscilação. Se você observar, o tempo que essa massa gasta para subir e para descer é sempre o mesmo. Esse tempo que nós falamos no movimento oscilatório é o chamado período. É o tempo necessário para que ocorra cada repetição daquele movimento. Isso acontece em todos eles. Se eu pegasse aqui, ó, a máxima altura, o máximo deslocamento vertical do pêndulo, ele vem aqui.
aproximadamente. Se você medir o tempo que ele gasta para vir na extremidade oposta e voltar, sempre vai haver o mesmo tempo. Então, esse tempo é período, tempo de uma repetição do movimento. Se esse período é sempre o mesmo, ele não muda, ele não aumenta, ele não diminui, então nós podemos afirmar que essa oscilação é uma oscilação harmônica simples. Harmônica devido à repetição sempre será a mesma, e simples pelo simples fato de não haver amortecimento, de não haver atrito nessas oscilações, tá bom? Olha só, aqui nós temos outros exemplos de oscilações. Em alguns casos, nós temos oscilações não harmônicas, que é esse primeiro caso aqui, ó, onde eu tenho uma fricção, eu tenho um atrito. Notem que a esfera ela é solta dessa extremidade, ela sai daqui, ela vai até um pedaço, ela começa a subir a rampa, ela volta, oscila até parar. Então, esse tipo de oscilação aqui é uma oscilação amortecida, tá? Amortecida pelo atrito. Aqui a diferença, o mesmo caso onde não há fricção, onde não há atrito, o movimento ele sempre se repete da mesma forma. Aqui é uma representação, eu gosto bastante dessa representação, porque ela vai trazer para a gente o modelo, da onde surgiu o modelo matemático para representar essas oscilações. Notem que aqui no plano horizontal eu tenho uma esfera que oscila de uma extremidade à outra dessa barra que eu coloquei aqui. E essa esfera, ela representa a sombra dessa outra esfera que se encontra em movimento circular. Então, por exemplo, se eu parar essa transmissão, no momento que a esfera se encontra aqui, nesse ponto, a esfera do plano horizontal se encontra na extremidade. Então, vocês podem observar, quando uma está aqui, a outra está aqui. Quando a esfera passa pelo centro, aqui nessa posição de 90 graus, essa esfera do meu plano horizontal, ela passa pelo meio. Quando a esfera passa aqui no ponto de 180 graus, essa esfera no plano horizontal, ela se encontra nessa extremidade. E, novamente, quando ela passa aqui nessa posição de 270 graus, ela representa a posição aqui da origem novamente. Só que a posição de 90 graus, essa da horizontal, ela está indo. Quando ela passa aqui na posição contrária, ela está voltando. Quando ela passa nessa posição de 270 graus, ela está se deslocando no sentido contrário. Então, esse movimento aqui, ó, é um movimento, pode representar um movimento periódico, tá? Periódico. Esse movimento aqui é um movimento circular. Notem que o movimento circular representa o movimento periódico. Daí começa toda a nossa modelagem matemática. Nós utilizamos modelos matemáticos para a física do movimento circular para representar, então, o movimento periódico, certo? Aqui são outros exemplos de vibrações que ocorrem no mundo molecular. Nós sabemos que o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso são definidos a partir das vibrações moleculares das suas partículas, das suas moléculas e dos átomos que compõem essas moléculas. Então, toda a matéria está em constante vibração. Você tem com a estrutura cristalina, núcleos das moléculas, elas vibram numa frequência intermediária de 10 elevado a 11 a 10 elevado a 13, e essas vibrações em torno do núcleo, elas podem acontecer de 10 a 14 a 10 a 17 Hz. Só falando um pouco da frequência, apesar de que eu acho que já é um assunto bem batido, a frequência é a quantidade de vibrações que ocorrem, de oscilações, de repetições que ocorrem em uma unidade de tempo. Se a frequência é, então, medida em Hertz,
significa que a unidade de tempo é o segundo, tá? Definição de frequência e período. Se o período é medido em segundo, então quer dizer que a frequência vai ser estabelecida em hertz. E frequência representa a quantidade de repetições que ocorreram naquele intervalo. Se caso for segundo, quantas repetições, quantas vibrações ocorreram por segundo. Aí você tem a frequência em hertz. Mas alguns exemplos de vibrações que ocorrem com a molécula da água, né? A água é uma molécula bastante peculiar, ela tem até um chamado comportamento anômalo, comportamento diferente de alguns outros materiais, em função da posição que os átomos se encontram na sua molécula. Existe ali um plano, eles não estão no mesmo plano, e isso faz com que a água tenha esse comportamento um pouco diferente, mas aqui são os planos de vibração das moléculas de água. Aqui nós temos as vibrações da molécula de dióxido de carbono, CH2, dióxido de carbono, e você tem aqui uma molécula que vibra sempre no mesmo plano. Tá? Você tem as vibrações nesse plano longitudinal, e aqui você tem as vibrações no plano transversal. São moléculas relacionadas aí ao mundo da química, mas trazendo aqui para vocês alguns exemplos, né, de como essas vibrações elas podem ocorrer nesse mundo atômico que nós temos. E o que acontece, então? A ideia da modelagem das vibrações é você imaginar que um átomo ele está preso ao outro, e essa força que interage entre esses átomos é uma força elástica. É como se eu pudesse transcrever o estado molecular e fazer uma ligação entre cada um dos átomos, colocando uma mola entre eles. Porque se a força interatômica já estabelecida por Van der Waals é uma força restauradora, essa vibração acontece em função dessa força restauradora, então eu posso modelar o meu sistema imaginando que entre cada um dos átomos exista uma mola de constante elástica. Mas por que mola, professor? Da onde vem essa ideia de mola? Porque a força presente em uma mola é uma força restauradora. Segundo a lei de Hooke, a força entre duas partículas ligadas por uma mola, ela sempre obedece a essa relação, menos Kx, certo? Essa é a lei de Hooke, dizendo que a força ela é proporcional ao deslocamento. Isso se dá sempre que eu tenha uma força restauradora. E essa proporcionalidade, é lógico que ela vai ser estabelecida no regime elástico, mostra que se ocorrer uma deformação, essa deformação possa ser recuperada. Vocês vão estudar um pouco sobre esse comportamento elástico, plástico de ruptura em algumas disciplinas aí do eixo de ciência dos materiais. No entanto, aqui nas vibrações mecânicas, nós vamos estabelecer sempre uma condição de regime elástico. Se a vibração ela ocorre saindo desse regime elástico, então a estrutura começa a se deformar. E a partir do momento que ela se deforma, aí você já precisa inferir de algumas outras formas sobre aquela estrutura. É o caso, por exemplo, de uma residência que, vamos imaginar que em Palmas isso é muito comum. Existe uma quadra ali que não tem asfalto, não tem a base, a estrutura asfáltica ainda. E você vai como engenheiro civil e constrói uma casa lá naquela quadra que ainda não foi asfaltada. E de repente a prefeitura resolve ir lá e asfaltar aquela quadra. E aí, obviamente, o maquinário passando ali na rua, as retroescavadeiras cavando ali a rede fluvial, e máquina compactando o asfalto, e mais máquina, e isso vai causar uma certa
vibração naquela estrutura. Imagine que aquela vibração causada pela presença, né, uma situação hipotética como essa, da pavimentação asfáltica, venha causar danos na residência, como rachaduras, trincas, etc. Então, significa que aquela vibração causada por aquela situação, ela saiu do regime elástico do concreto. Você foi ali para o regime plástico ou até mesmo para o regime de ruptura. Então, é possível nós, enquanto engenheiros, definir esse regime elástico. E, claro, sempre pensar, né, de maneira mais ampla como você vai proporcionar esse regime elástico em cada situação. Então, se você prevê aí a estrutura de um prédio, ou prevê você projetando a estrutura de um edifício, você tem que pensar nessas hipóteses de quanto vai ser esse deslocamento que vai acontecer lá no topo ou lá na base da estrutura. Pessoal, só um minutinho, eu vou conectar meu computador na tomada, que a bateria dele está querendo acabar. Só um minutinho. Bom, voltando aqui. Aqui está, eu até falei da lei de Hooke. Aqui existe aqui um desenho mostrando essa força, né? O movimento periódico é o movimento de um corpo que se repete